Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que bom nós separarmos um tempo para nós estudarmos a palavra de Deus através da lição da escola sabatina. Que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes sabedoria e entendimento, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição, e hoje, terça-feira, 17 de setembro, a lição 12, ela tem como título Crucifixão. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, capítulo 15, do versículos 21 até 38. E aqui o que nós vemos é o momento crucial na vida de Jesus, onde ele está se entregando por nós pecadores, e ele passa por momentos difíceis ali em Gólgota, né? E os soldados romanos começaram a fazer chacotas, né? Fazer ironias, e além de agressões físicas, né? E conforme, né, a lei romana ali dizia assim que o próprio condenado ele era obrigado a carregar a sua cruz, e assim aconteceu com Jesus, que é mencionado lá em João 19, versículos 16 e 17. Porém, devido ao seu corpo assim estar muito debilitado, né, a parte física comprometida, devido ao grande espancamento que ele havia levado, açoites, além do mais que ele passava fome, sede e também sono, ele não estava aguentando mais levar a cruz. E eis que um homem chamado Simão Cirene, ele carregou a cruz por um determinado tempo, né? Está lá em Marcos capítulo 15, versículo 21. E os soldados, eles aproveitavam para zombar de Jesus, né? Eles o crucificaram e fizeram realmente a vontade que eles estão tendo sim, né, pela ira, né? E após eles crucificarem Jesus, eles repartiram as suas vestes entre eles, e eles acabaram lançando sorte, né, sorteando aquelas roupas de Jesus para quem ficava com ela, né? Para eles para eles colocarem outras pessoas, né? E a zombaria ainda continuou, né? Com os que passavam ali, porque era uma multidão enorme que ia passando em frente da cruz de Jesus, onde ele estava crucificado, e Jesus estava assim, nos momentos já finais, eles passavam assim e diziam: ah, se tu que irias destruir o santuário em 3 dias e reedificas, então salva-te a ti mesmo descendo da cruz. Uma baita ironia, porque na verdade Jesus veio realmente para salvar o ser humano, ele não veio para salvar a si mesmo, ele veio para salvar o ser humano. E o que nós podemos falar é que a crucifixão de Cristo, o Filho de Deus, é o episódio da Sagrada Escritura assim, mais importante para o cristão, porque tendo em vista que desde do livro de Gênesis capítulo 3, foi prometido ao homem um descendente que salvaria a humanidade do domínio e do efeito do pecado no mundo. E ele, através do seu sacrifício, restaurar da posição de separação de Deus, para nós ficarmos mais próximos de Deus novamente, como sendo seus filhos. E nos livros assim, do Antigo Testamento, nós vemos profecias sobre o Messias, a sua chegada e o que ele haveria de fazer, padecer realmente por nós pecadores, e como uma obediência a ele, Deus. E isso aconteceu antes da fundação do mundo, porque Deus já havia acertado realmente com o seu Filho Jesus
se o homem errasse, ele viria realmente morrer por estes homens que pecassem, né? E a chegada de Jesus era realmente para morrer e padecer por nós pecadores. E isso era realmente um ato voluntário, por decisão própria, né, dele, Jesus. E a narrativa da paixão de Cristo, né, pelos livros de Marcos, no capítulo 15, versículos 12 até 38, e também nós vemos ali em Mateus, capítulo 26, versículos 17, e também o versículo 30, e aparece também em Lucas, capítulo 22, versículos 7 até 38, e no livro de João, capítulo 13, versículo de 1 a 30, onde ali nós vemos cenas tristes, né, de uma vítima silenciosa chamada Jesus, controlada pelos seus inimigos, por pessoas decididas, né, a tirar sua vida a qualquer custo. E antes de ser preso, Jesus já havia feito belos trabalhos na proclamação do Evangelho, das Boas Novas, e ele também fez cura de enfermos, curou cegos, leprosos, ele cuidou realmente de viúvas, de necessitados, de excluídos, distribuiu alimentos para pessoas famintas. Ele ensinou que a melhor forma de resolver conflitos é o amor ao próximo, ser bondoso e ser misericordioso. Mas tudo isto que Jesus fez foi alvo de suas ações posteriores pelos seus inimigos, né? Porque ele foi traído, ele foi abandonado pelos seus próprios amigos e mais íntimos, né? Que o entregaram às autoridades romanas, e acabou ficando completamente sozinho, né? Sendo levado diante do sumo sacerdote e do governador romano chamado Pôncio Pilatos, e foi acusado injustamente de ser impostor e de blasfemar contra Deus, e assim ele foi condenado a morrer na cruz do Calvário. Jesus, embora fosse um exímio pregador, e também tinha condições físicas muito boas, assim, de caminhar e levar o Evangelho para as pessoas, e ter um desgaste físico grande, né? Porque ele era, nesse ponto, ele era bastante forte também, e mostrar realmente seu amor, seu caráter para as pessoas, e ele está acostumado a andar assim diariamente, por longos períodos, longas caminhadas, às vezes até em um sol escaldante. Aqui na cruz do Calvário ele se abateu com a tortura, com o espancamento, com a humilhação antes de morrer, que o enfraqueceram, debilitaram física e psicologicamente, que até um desconhecido, um homem chamado Simão de Cirene, carregou sua cruz porque ele não aguentava mais levar a cruz. Está lá em Marcos 15, 21. E no tempo de Jesus, a pena de morte por crucifixão, ela era aplicada pelos romanos a ladrões, criminosos, salteadores e inimigos do Estado, né? E eles eram condenados a morrer na cruz, né? E os efeitos fisiológicos dessa tortura era bastante extenso, né? Duro e extremamente doloroso e cruéis. E a posição formada na cruz, com os braços assim estendidos e as pernas flexionadas, fazia com que o peso do próprio corpo, né, do preso, do condenado, fizesse mais uma pressão intensa, e continuava assim nas mãos e nos pés, que resultava assim dor terrível, excruciante, câimbras, né, musculares, e até em muitos dava perda de consciência. E além disso, a exposição ao sol, a desidratação e as condições climáticas diversas, dependendo assim do ano que se encontrava a pessoa lá na cruz presa,
podia levar até a exaustão, né? Imagina você, como Jesus, ter que passar nessa tortura por 3 dias. E Jesus ainda na cruz, ele foi humilhado. Já preso na cruz, as suas vestes foram removidas e se tornaram propriedade dos soldados romanos, que tiravam todo tipo de sorte para ver quem ficaria com elas, que diz lá no Salmo 22:18. E durante o percurso até o local da sua crucifixão, Jesus foi seguido por uma grande multidão. O evangelista Lucas informa que dentro desta multidão havia mulheres, homens, crianças que se lamentavam sentindo grande dor pelo que o seu Salvador estava passando, ocorrendo com o Filho de Deus, que diz lá em Lucas 23:27. A crucifixão não envolvia hemorragia sanguínea, devido os soldados romanos já serem experientes nisso, e eles fixaram os pregos cravados no pulso para prender a pessoa, que diz lá em João capítulo 20, versículos 24 até 29, ou seja, abaixo das palmas das mãos, para não ter derramamento excessivo de sangue. Porque no hebraico e também no grego, a palavra mão, ela corresponde tanto às mãos quanto ao antebraço. Para isto que os romanos, eles usavam praticamente o antebraço para sustentar o peso do prisioneiro, onde eles cravavam ali um prego forte ali, para que o criminoso fosse sustentado, né, para a estrutura, né, do próprio corpo, né, não rasgasse, né, e fosse suficiente para que realmente ele morresse lá na cruz. E Jesus foi zombado, até preso no alto, lá na cruz, onde pessoas maldosas induzidas por Satanás faziam insultos, né, contra a sua pessoa, com gritos, né, e eles não paravam de gritar, era sem cessar. Blasfemavam contra ele, principalmente atacando a sua divindade. Aliás, é o ponto alto, né, de Satanás, que quer atacar a divindade das pessoas, e a divindade de Jesus muito mais, porque ele era o Deus vivo que estava ali, e Satanás sabia disto. Quanto mais as pessoas o atacassem, mais que eles ficavam realmente felizes. E até mesmo um dos ladrões, crucificado lá ao lado, né, de Jesus, e que estava passando as mesmas condições, insultava Jesus também, que está lá em Mateus 27, versículos 39 a 44. E com tanta injúria, né, ironias, né, o silêncio tomou conta dos lábios de Jesus na cruz. A única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes falantes foi que o Deus Pai perdoasse aquelas pessoas que estavam fazendo isso, que está lá em Lucas 23:34. E na maioria das vezes Jesus pedia silêncio a respeito de quem ele era, isto antes, né, da cruz. Ele pedia silêncio, ele não queria que fosse identificado como Filho de Deus. Por isso que títulos cristológicos como Senhor, Filho de Deus e Cristo não ocorreram ali na narrativa dos evangelistas na crucifixão. Porque Jesus, ele quis ser identificado justamente nos últimos momentos de vida ali na cruz, para que as pessoas sentissem que ele era Filho de Deus. E agora, já na cruz, Jesus não podia ficar mais escondido e tinha que se revelar. E ironicamente, os que mais apontavam a ele como Filho de Deus foram justamente os seus algozes, os líderes religiosos judaicos, que usavam títulos, né, para zombar de Jesus. Em Marcos capítulo 15, versículo 31, nós vemos, né, esses líderes religiosos judaicos, eles mencionarem: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar, insinuando que Jesus estivesse desamparado na cruz. Muito pelo contrário, muito bem amparado, porque ali ele venceu a Satanás na cruz do Calvário.
mas que ironicamente esses líderes estavam admitindo que Jesus era realmente o Salvador, o Messias. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para aceitarem a Jesus somente como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus, quando esteve entre nós, ele diz: ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, a salvação é somente através dele. Somente através dele que nós poderemos alcançar o reino dos céus. E quando você aceita com sinceridade a Jesus como Salvador e Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente, você passa a ter sabedoria, você passa a manusear melhor as Escrituras, ter um entendimento. E essas palavras que nós vemos aqui em Marcos 15, dentro da crucifixão, você passa a ter entendimento, passa a entender bem isto. E essa é a vontade de Deus para que seus filhos o entendam. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus, que se aproxima, que os sinais estão aí bem presentes, que Jesus falou lá em Mateus 24, no retorno de Jesus, ele vai levar você, seus filhos, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. E lá, meu amigo, minha amiga, você não terá mais morte, mais dores, mais aflições, mais perseguições, porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de estar face a face com Jesus, abraçar os seus entes queridos. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.